Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Dia 19 de julho de 2022, sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, já com chaveamentos até a final. E já deu um certo burburinho esse sorteio. Não tem sorteio que não tenha burburinho. Isso aí, irmão. Isso aí não tem jeito. Teve o sorteio. A tal da teoria da teoria da conspiração vai sempre existir em qualquer sorteio. Algumas coincidências. Uns estão falando que está muito estranho a repetição de um certo confronto. Mas, irmão, não tem jeito. Tem confrontos que, pelo fato dos times estar sempre chegando nas partes finais dos campeonatos, esses confrontos vão acontecer, pô. Então, eu vou ser bem sincero, se eu começar a achar que tudo é teoria da conspiração, fodeu, eu vou parar de ver futebol, irmão. Eu vou parar de ver esporte, porque é bem complicado. Então, o canal Resenha com Magalhães, junto aqui com a Bet7k, o melhor site de apostas do país, que está em parceria aqui com o canal. O canal Resenha com Magalhães tem o link exclusivo da Bet7k, que está aqui na descrição do canal e está nos comentários fixados. Bet7k, que tem futebol, vôlei, basquete, luta, tem cassino. Você aposta no futebol, no vencedor, gol primeiro tempo, gol segundo tempo. Tem um leque de opções para você apostar. Dá para você, no seu primeiro depósito, 100% de bônus. Então, você se registrando com o link do canal Resenha com Magalhães, você fazendo seu depósito, você vai ganhar 100% de bônus. Botou 10, ganha mais 10. Botou 20, ganha mais 20. Um detalhe, qualquer site de apostas que te dá bônus tem regras para você utilizar o bônus. Então, leiam as regras para você elaborar uma estratégia para poder usufruir da melhor maneira o bônus que você ganhou. Beleza? Então, leiam as regras. Então, junto aí com a Bet7k, que eu acabei de falar, o canal Resenha com Magalhães vem falar rapidamente desse sorteio da Copa do Brasil. Ah, se tem favorito, se não tem, isso aí é um outro papo. Vamos falar apenas do sorteio. Beleza? E eu vou dizer o porquê que eu não vou dizer se tem favorito, se não tem favorito. Eu vou dizer o porquê e vou dar a minha opinião do porquê que eu não vou dizer quem é favorito agora, igual eu já estou vendo um montão de site fazer. Não vou dar favorito nenhum. Só vou dizer sobre os jogos. Então, eu já vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E, lógico, agora tem o Valeu, que é do lado do compartilhar, esse coração com cifrão, e a Bet7k. Beleza? Então vamos lá, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido, só para mim botar direito aqui, como é que ficou. Aqui. Isso. Bom, vamos lá. Qual é a polêmica que está dando aí? Bom, a polêmica que está dando é justamente sobre mando de campo. Tá? Os confrontos ficaram Atlético Goianiense e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro e Atlético Paranaense e Flamengo. Bom, nesses 8 times, tem 2 times de São Paulo e tem 2 times do Rio. O que poderia acontecer? Nesses sorteios, Corinthians e São Paulo decidirem em casa. Vai dar problema. A não ser que um decida num dia
e o outro decida no outro. Sem problema nenhum. E o Flamengo e o Fluminense, exatamente a mesma coisa. Se o Flamengo e o Fluminense decidissem em casa, poderia também, como é que eu vou falar? Botar um no jogo, um num dia e outro no outro. Tipo, quarta e quinta-feira. Sem problema nenhum. Porém, parece que já teve, né, nas oitavas de final, esse negócio de mudança para não ter dois jogos decisivos na mesma praça, ou seja, na mesma cidade. Parece que aconteceu isso com o Fluminense, o Fluminense tendo que jogar a segunda fora, o Flamengo jogar em casa, ou seja, teve esse rolo de quem vai jogar em casa. O que foi que eu vi lá o sorteio pela CBF? A menina, depois que sorteou os jogos, ela pegou 10 bolinhas e falou, olha, os confrontos estão assim. Se eu tirar a bola par, muda. Se eu tirar a bola ímpar, continua do mesmo jeito. Beleza? Foi isso que aconteceu. E eles colocaram a ordem de acordo com o sorteio. Eles tiraram o primeiro time, eles tiraram o Atlético Goianiense. Botou lá. Segundo time, o Corinthians. Então, a princípio, ficaria o primeiro jogo em Goiás e o segundo em São Paulo. E assim ele foi sorteando. Quem sorteava o primeiro ficava na parte de cima, quem sorteava para o segundo na parte de baixo. Ficou o quê? Nesse sorteio, ficou o Fortaleza. Sorteou o Fortaleza e depois sorteou o Fluminense. E sobrou o Atlético Paranaense e Flamengo. Quando ela tirou a bolinha, ela tirou o Atlético Paranaense. Depois tirou o Flamengo. Ou seja, a princípio do jeito que estava, o Fluminense decidiria em casa e o Flamengo também decidiria em casa. Só que, ali por alguns critérios lá, por algumas situações, que aí eu não sei sinceramente qual foi, a CBF entendeu que não poderia Fluminense e Flamengo decidir em casa. Porque mesmo que se mudasse, beleza. Se mudasse, beleza. Se ela tivesse tirado apesar que não, se ela tivesse tirado o par, ia Flamengo e Fluminense jogar os dois em casa primeiro, ou os dois fora. Lá por algum critério da CBF, não sei como é que eles chegaram a esse denominador comum, depois alguém me explica aí. O Fluminense vai decidir em casa e o Flamengo vai decidir fora. Não sei qual é o critério. Parece que o presidente do Flamengo está reclamando por causa disso. Por que o Fluminense vai decidir em casa e o Flamengo vai decidir fora, se no sorteio os dois foram sorteados em segundo? Ou seja, ficaram na mesma posição. Por que o Fluminense vai decidir em casa e não o Flamengo? Então já teve essa polêmica aí, vai rolar essa polêmica. Você decidir em casa tem uma vantagem? Tem. Lógico que tem uma vantagem. Tipo, o Flamengo conseguiu se classificar porque decidiu a segunda em casa contra o Atlético Mineiro. Foi determinante o Flamengo chegar às quartas de final, foi determinante o Flamengo jogar a segunda em casa. Então, por isso, o Flamengo está reclamando que talvez quisesse fazer uma festa igual no jogo de volta. Bom, mas o que está determinado é isso e é assim que vai ser. Então, pelo que se está falando, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, para não falar besteira, deixa eu ver aqui, pá, coisa e tal, exatamente, primeiro jogo, Atlético Goianiense e Corinthians, Atlético Goianiense joga em casa e decide em São Paulo. Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza joga a primeira em casa e a segunda aqui no Rio. São Paulo e América. O São Paulo joga a primeira em casa e decide em Minas. E Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo joga a primeira em casa e decide a segunda fora de casa. Por que eu não vou dizer agora se tem favorito ou não? Porque nas oitavas de final, quando eu falei isso,
eu coloquei o Atlético Mineiro como favorito perante o Flamengo. Mas quando chegou no jogo, o Atlético Mineiro não estava tão bem como eu falei lá atrás. Então agora, como os jogos são dia 27 e 28 de julho e 17 e 18 de agosto, 17 e 18 de agosto. Julho, os primeiros jogos são agora. Mas os outros, porra, é um mês daqui para lá. Daqui a um mês muda um montão de coisa. Então, irmão, não tem como falar. Lógico, se você olhar assim, você vai ver que tem alguns jogos que tem favorito sim. Mas mesmo assim, eu prefiro não dizer quem eu acho que é favorito de um lado ou de outro, porque muita coisa vai mudar. Até porque nós temos Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Atlético Goianiense. 6 desses times estão ou na Libertadores ou na Sul-Americana disputando as quartas de final. Então, muita coisa pode acontecer até lá. Então, bons confrontos. Não tivemos nenhum clássico regional. Para mim, ficou legal. E eu acertei um dos confrontos. Eu falando com a galera do nosso WhatsApp, lá com o Furacão do Atlético Paranaense, eu dei lá, imaginei o que poderia acontecer, e eu falei, bom, eu gostaria muito que caísse Flamengo e Atlético Paranaense de novo. Eu falei no WhatsApp, tá aqui. Gostaria muito que caísse Atlético Paranaense e Flamengo. Torcida lá do WhatsApp, galera do WhatsApp do Furacão, pô, o Flamengo é freguês, pá, coisa e tal, isso, aquilo, outro. Só que eu tenho uma outra visão desse jogo. É uma visão completamente diferente dos meus amigos do Atlético Paranaense. Muito diferente. A minha visão é muito diferente dos meus amigos do Atlético Paranaense. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Flamengo, eu queria pegar o Atlético Paranaense. Independente de decidir em casa ou fora, eu queria. Pelas minhas convicções em relação ao que está acontecendo com o Flamengo e o que pode acontecer com o Atlético Paranaense. Daqui a um mês decidindo lá. Porque a galera do Furacão que me acompanha sabe qual é o meu pensamento. Então vocês estão entendendo o porquê que eu queria pegar o Atlético Paranaense. É só ver as minhas postagens, o que eu falo, que você vai entender o porquê que esse confronto Atlético Paranaense e Flamengo eu coloquei aqui e acabei acertando. É só pensar que vocês descobrem o porquê. Fácil não vai ser jogão. Mas momento. Eu penso em momento. Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo, América, Fortaleza, Fluminense, Atlético Goianiense e Corinthians. Eu penso em momento. Perspectivas para daqui a 15 dias e para daqui a um mês. Beleza? Então, tá aí os confrontos. E que quando chegar neles, aí sim, eu vou falar quem eu acho que é o favorito para a primeira partida e quem eu acho que será o favorito para a segunda partida. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!